Valeu, pai! Tô indo! Indo aonde? Ué? Fazer o Enem? O Enem é só em novembro. Ih, pai, você esqueceu que a gente mora numa galáxia muito distante e que até lá são 20 anos-luz, fora metrô, busão espacial. Inclusive, pai, sim, eu tava pensando aqui, será que você podia me prestar a nave? Ó, mas eu prometo que eu estaciono na Lua e de lá eu vou de ônibus espacial pra prova. Nem pensar. Ainda estou pagando as prestações e você acabou de tirar carteira. Nunca posso fazer nada, né? Luke Skywalker é Jedi, mas não pode dirigir uma nave, né? Mas a Leia pode, né? Luke Skywalker, me respeita. Eu sou seu pai. Hora do Enem no ar para falar de geografia. Ó, mas não se esquece que a gente está lá em tvescola.org.br ou no youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve. Agora ele, o craque dos craques, direto de Paracatu, Uberlândia e onde mais for preciso, professor Tiago de Deus. Chega mais. E aí? Como é que você tá, Bruno? Tudo bem, e você? Maravilha, tranquilão. E aí, professor, como é que tá a preparação dos seus estudantes lá de Minas? Cara, a galera tá estudando pra caramba. Como diz lá em Paracatu, com borra. O pessoal lá tá agora focado em 2 processos seletivos, UFO e UNB, e logo em seguida a gente já vira a chavinha pro Enem, toca o barco até lá novembro, depois vem Paulista e tamo junto, estamos sempre estudando. Hoje a gente fala de migração, mas por um viés diferente. Que viés é esse? A migração que a gente vai discutir hoje é uma migração que é menos comum. Basicamente, ela acontece em algumas regiões de climas mais extremos, regiões desérticas, semiáridas. Então, não é uma migração que comumente a gente vê no dia a dia, como, por exemplo, as pessoas indo e vindo para cidades, trabalhar em grandes metrópoles ou migrando de países subdesenvolvidos para desenvolvidos. É uma migração menos aparente. Perfeito. Então, bora dar uma olhada? Bora. Tá aí na tela a questão 14 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Antes de ler, a gente podia discutir um pouquinho rápido a questão de migração de uma maneira geral. Perfeito. Para a gente fazer uma contextualização para a galera entender em casa. Bora. Migrar é um ato de ir e vir, basicamente. É o que a gente chama em geografia de movimentos horizontais da população. Quando a gente fala de dinâmica populacional, a gente também vai falar sobre os movimentos verticais, basicamente questão de natalidade, mortalidade. Nesse caso específico, a migração gera algumas dúvidas na cabeça dos alunos quando a gente diferencia emigrar e imigrar. Quando a pessoa vai embora, emigração. Quando a pessoa chega, imigrar. Mas vamos para a questão. Bora lá. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. Então, o texto vai trazer um movimento de migração, como estava falando dos nossos ancestrais, que era mais comum num período em que as populações não se fixavam num lugar específico. Então, o ir e vir era muito mais comum, muito mais constante. Professor, é comum o Enem tratar de assuntos da pré-história? Não, é um tipo de assunto que cai menos. Nesse caso, no caso da migração aqui, que a gente vai discutir, isso é menos comum considerando a evolução de tecnologias, o processo de desenvolvimento da agricultura, que a gente vai chamar de revolução agrícola, e aí a gente vai passar por alto no que a gente chama de paleolítico, neolítico, que é a evolução do hominídeo, né? A evolução dele em sociedade como um todo. Entendi, perfeito. Mas e aí, professor, como é que a gente resolve essa questão? Vamos lá, então. Bora lá. O texto refere-se ao movimento migratório denominado sedentarismo. Bom, sedentarismo indica que as pessoas não vão migrar num modelo que a gente está buscando aqui. Nesse processo de sedentarismo, a gente vai falar de uma galera que já domina a agricultura, a pecuária, então domesticou os animais, tem ali o alimento fácil, considerando que eles vão dominar essas práticas agrícolas e de criação de animais. Então o sedentarismo indica não migrar num contexto como a gente está buscando. Beleza? Letra B,
transhumância. A transhumância é um tipo de migração sazonal, ou seja, ela é definida por estações do ano. A palavra transhumância, se a gente separa trans, vem de movimento e humus vem de terra. Então, mudar de terra, nesse caso específico, como eu disse, associado à mudança de estações do ano. É muito comum por trabalhadores que buscam trabalho em determinadas épocas do ano em regiões e depois retornam para suas casas. A gente pode ver isso na região do Nordeste, por exemplo, que do Agreste do Sertão, a galera vai para a Zona da Mata, migra para o litoral, para a colheita de cana-de-açúcar e depois retorna para casa, para poder produzir feijão, milho, que são produtos produzidos em algumas regiões do Sertão e do Agreste. Entendi. O êxodo rural. O êxodo rural não pode ser a resposta para essa questão, porque o êxodo rural é a saída do homem do campo para a cidade. E assim, se a gente considera êxodo rural de uma maneira mais ampla, a gente vai dizer que tem dois tipos de fatores que interferem para que ele aconteça. Fatores atrativos, que estão nas cidades, na zona urbana, e fatores repulsivos, que estão ligados ao campo. Certo. Citando o caso do Brasil, já que o Enem vai puxar questões que falam sobre o território nacional brasileiro, a gente escuta falar de êxodo rural mais ligado a fatores repulsivos. Então, a evolução das capacidades de produção agrícola fez com que muita gente que não tinha acesso a essas tecnologias saísse do campo e buscasse a cidade. Mesmo que isso não fosse a ideia principal, né? Mas a necessidade levou essa galera a migrar. Então, êxodo rural, saída do campo para a cidade, não o que nós estamos buscando. Não é isso. A letra D responde à nossa questão, nomadismo. Hoje existe um movimento de nômades muito menor do que no passado, devido à evolução de tecnologias. O acesso à informação proporcionado pela globalização, por exemplo, possibilita que as pessoas tenham maior conhecimento técnico e, com isso, consigam desenvolver práticas agrícolas e pecuárias de maior desenvolvimento, de maior capacidade produtiva, mais eficientes, para assim dizer. Então, hoje, a gente pode citar exemplos de populações nômades como os tuaregs, que vivem no norte da África, na região do deserto do Saara. Então, eles migram sempre, né? Não tem uma moradia fixa, que é a característica do exercício que a gente busca. Os aborígenes na Austrália, então, são também grupos que se mantêm migrantes, constantes, nômades. Os criadores de cavalo na região das estepes da Mongólia, lá no continente asiático, na porção mais oeste da China. Então, esses movimentos migratórios podem ser chamados de nomadismo. E por que não seria E? A letra E é um movimento que, inclusive, aparece com muita frequência em prova, porque, dada as proporções da evolução, da globalização, de tecnologias de transporte e comunicação, a integração maior entre as cidades por vias terrestres facilitou o ir e vir. Então, hoje é muito comum a gente ouvir falar de pessoas que moram em regiões metropolitanas, vão até o centro da região metropolitana, trabalha, exerce ali suas funções, estuda e volta para casa no final do dia. Em alguns casos, inclusive, surgem aí as cidades dormitório, que as pessoas vão para casa só para dormir, mas exercem funções em outras cidades, indo e vindo. No caso mais comum, todos os dias, ou em alguns casos, frequentemente, todas as semanas, que também configura um movimento pendular. Perfeito. Então, só para confirmar, gabarito opção D. Exatamente, nomadismo. Por que é importante a gente aprender sobre migração pré-histórica? A pré-história, ela nos diz muito de como a gente hoje está organizado em sociedade. A partir do que a gente teve de desenvolvimento na pré-história, nós tivemos aí as sociedades se unindo, se sedentarizando. Então, é importante a gente falar lá da pré-história para entender o nosso processo evolutivo em sociedade de uma maneira geral. Então, a história vai usar da pré-história. A geografia se baseia também bastante para poder explicar dinâmicas populacionais a partir desse processo. Quando a gente vai estudar lá na pré-história, por exemplo, a gente estuda como que os seres humanos, a partir da Mãe África, assim conhecida pelos estudos arqueológicos, onde nós temos lá a descoberta de fósseis, como os seres humanos saíram da África e buscaram outras regiões para se desenvolver.
pensando, por exemplo, como que os seres humanos chegaram na América. Uma das hipóteses, processo de glaciação, formação ali de uma camada de gelo que uniu o Estreito de Bering entre que hoje a gente chama de Rússia, e o Alasca, e eles chegaram até aqui. Então, estudar a pré-história traz para nós respostas importantes para entender o agora. Professor, de que outras maneiras esse tema pode aparecer na prova? Se a gente vai, por exemplo, para a agricultura, especificamente, então, nós vamos falar da dinâmica do espaço agrário. O Enem cobra muito isso em geografia. Se a gente for considerar em número de questões, a gente vai ver uma quantidade enorme de questões ao longo dos anos falando sobre esse assunto. Se a gente vai lá na pré-história e a gente vê a evolução dos hominídeos de uma maneira geral, falando de maneira bem genérica, a gente vai ouvir falar, por exemplo, da revolução agrícola lá no Neolítico. Então, essa evolução, caracterizando a sedentarização, mostra para nós o início das práticas agropecuárias, que, além de ter a capacidade cada vez maior de produzir alimento, sustentar uma sociedade cada vez mais urbanizada, também traz impactos ambientais para o campo, traz impactos pelo processo de urbanização. Então, se a gente considera esse ponto, é importante pra caramba e pode aparecer dessa maneira. Agora o assunto é cartografia. Relembra a gente, professor? Bom, é o seguinte, a cartografia é um dos segmentos do que a gente pode chamar de geografia física. É um estudo bastante técnico da geografia e muito importante. Basicamente, é o estudo dos mapas, se a gente pegar de maneira bem geral. A cartografia se faz muito importante porque ela nos possibilita a entender a orientação e a localização do homem no espaço geográfico. Então, quando eu venho e te pergunto onde você está, você tem N possibilidades de me responder essa pergunta. Eu estou no Rio de Janeiro, eu estou no Brasil, eu estou na América do Sul, e não está errado. Então a cartografia vai analisar isso, vai trazer, por exemplo, uma resposta mais precisa, que é a coordenada geográfica, e uma amplitude bem grande de conteúdos que são um terrorzinho para os alunos. Pois é, você falou de terrorzinho, eu já posso imaginar qual. Matemática tem a ver com cartografia? Tem a ver, porque a gente vai trabalhar, muitas vezes, com uma relação de grandezas, que é, por exemplo, o conceito de escala, que vai trabalhar a relação entre as distâncias reais e as distâncias representadas. Para a gente entender como que um território do tamanho do Brasil, por exemplo, consegue caber numa folha de papel A4. Sim. Então, essa relação matemática, ora, assusta a galera. Um outro assunto que pode dar uma baqueada é fuso horário, que apesar de ser conta de mais e menos, na maioria das vezes, traz um certo terror. Professor, como cartografia costuma aparecer no Enem? Ela pode trazer mapas para a gente avaliar que tipo de projeção cartográfica foi usada, exercícios para a gente ver a grandeza das escalas, que tipo de escala tem mais ou menos detalhe, exercícios para a gente ver a distância real em relação a uma distância linear num mapa específico, uma determinada escala X. Então, a cartografia vem de diferentes maneiras e ela está sempre lá no Enem, ela aparece com frequência. Perfeito. Bora dar uma olhada na questão, então? Vamos nessa. Sim, bora! Questão 15 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. As figuras representam a distância real, D maiúsculo, entre duas residências e a distância proporcional, D minúsculo, no mapa, em uma representação cartográfica, as quais permitem estabelecer relações espaciais entre o mapa e o terreno. Para a ilustração apresentada, a escala numérica correta é... Eu já olhei, eu já imaginei matemática, professor. Antes da gente resolver a questão propriamente dita, vamos dar uma falada geral aqui sobre escala. Bora! Escala pode aparecer para nós em dois tipos. Escala numérica, que é escrita no modelo de fração, 1 centímetro no mapa corresponde, aqui nesse caso do exemplo, 1 milhão de centímetros na realidade. Então, toda a escala numérica obrigatoriamente é dada de centímetro para centímetro. Isso é muito importante na hora de fazer um exercício, porque às vezes a gente vai fazer uma questão, a gente vai ter que transferir uma unidade para outra unidade antes de dar a resposta. Sim. A escala gráfica, ela é um pouco mais fácil, a gente diz que é uma escala explícita, ela é segmentada, é uma reta segmentada, e que no mapa é preciso que tenha 1 centímetro,
para a gente visualizar. 1 centímetro corresponde a 10 quilômetros na realidade, 2 centímetros, 20 quilômetros. Então a escala gráfica traz uma facilidade maior de visualização entre a relação das dimensões reais e das dimensões representadas. Perfeito. Aqui temos 3 exemplos de mapas que nós vamos confeccionar num mesmo tamanho de folha, que é uma ideia que a galera costuma confundir na hora da prova do Enem. Aproveitando que a gente está falando de escala, vamos dar um tapa nessa ideia. Bora. Todas as folhas têm tamanho A4, certo. Beleza? No mapa 1, a gente vai desenhar o estado de Minas Gerais. Beleza. Fazendo uma referência para Aracatu. Opa, e no aqui mapa é 2, nós vamos fazer o mapa do Brasil. Então, de mesmo tamanho de folha, eu estou aumentando a área representada. Minas é menor do que o Brasil. Certo. No mapa 3, nós vamos fazer o mapa mundi, pegando o planeta Terra inteiro. Beleza. Ou seja, quanto maior a área representada, menos detalhes nós vamos ter dessa representação. Certo. Porque nós estamos representando sempre um espaço maior e para isso eu vou ter que reduzir cada vez mais a representação do real para colocar no papel. É muito comum nessas representações a galera confundir o que é escala maior e menor. Pegando o mapa de Minas Gerais, que é a menor área que nós estamos representando, nós temos a maior escala. Ou seja, a escala que traz mais detalhes. Certo. O mapa do Brasil, uma escala dentre as 3 analisadas, uma escala média. Certo. Então, uma escala média dentro do que nós estamos analisando. E o mapa mundi, com uma área muito maior, uma escala pequena. Ou seja, quanto maior a área representada, menor será a escala. Entendi. E, portanto, menor será o detalhe. Dessa maneira, a gente pode dar como exemplo aqui um mapa 1 por 40 milhões, 1 por 120 milhões. Bota lá uns zerinhos ali. Tá faltando 3 zeros aqui. Já foi. E aqui 1 por 500 milhões. Lembrando que esses números são hipotéticos. Claro. Beleza? Só para a gente entender que quanto maior o denominador, menor a escala, para facilitar a visualização. Perfeito. Se Beleza? souber matemática, já até ajuda nisso daí, né? Ajuda bastante. Perfeito. Ajuda bastante. Para a gente resolver essa questão, a gente precisa retomar aqui os dados. Certo. Então ele diz para mim que a distância real entre os 2 pontos, a partir da imagem, é 2.000 metros. Então a distância real, o Dzão, 2.000 metros. Ele fala para mim que a distância no mapa, o Dzinho, é de 40 milímetros. E aí ele está pedindo para nós a escala. Um exercício de escala se resolve facilmente com uma regra de 3. Beleza. Então, o interessante é que a gente monte essa regra de 3 a partir de conhecimentos básicos matemáticos. Só que, normalmente, um exercício de escala vai pedir a escala de centímetro para centímetro. Então, é importante a gente considerar essa ideia. Muitas vezes, a distância real é trabalhada em quilômetros e não em metros. Muitas vezes. Então, eu peço para a galera lembrar da reta das grandezas. A gente tem milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Beleza? Beleza. Para que a gente saber isso aqui, ó? Se eu tenho 1 quilômetro, quantos centímetros? 1, 2, 3, 4, 5. 100 mil centímetros. Quantos milímetros? 1 milhão de milímetros. Então, essa reta de grandeza nos ajuda a entender melhor a variação entre uma e outra. Então, de centímetro para quilômetro, a gente tem que cortar 5 zeros, ou seja, dividir por 100 mil. De quilômetro para centímetro, a gente tem que multiplicar por 100 mil, ou acrescentar 5 zeros. Para jogar isso aqui numa regra de 3, normalmente eu falo com os meus alunos que trabalhar com muito zero dificulta a conta. Transformando 2.000 metros para quilômetros, a gente corta as 3 casas e sabemos que 2.000 metros, mesma coisa que 2 quilômetros. Se a gente tem 40 milímetros, a mesma coisa que 4 centímetros. Uma casa de diferença. Então a gente corta aqui 4 centímetros. Na hora de jogar na fórmula ou na regra de 3, facilita bastante. Como é que a gente monta isso? Sempre grandeza debaixo de grandeza. Se nós temos 4 centímetros no mapa correspondente a 2 quilômetros, 1 centímetro, e toda a escala precisa ser dada numa relação de 1 para x, eu tenho x. Dessa maneira,
nós vamos conseguir encontrar a escala do mapa. 4x é igual a 2. Certo. X é igual a 2. Esse 4 multiplicando, vai passar para lá, dividindo, multiplicando por menos 1 e tal, dividido por 4. 2 dividido por 4 é igual a 0,5. Só que essa resposta está em quilômetro. Exatamente. 0,5 aqui, ó. quilômetro. Tem que lembrar da unidade aqui. Exatamente. Se não lembrar da unidade, a gente corre o risco de errar. Porque, normalmente, os gabaritos vão vir com essa Esse pegadinha. distrator, né? Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer? Transformar quilômetro para centímetro. O que eu faço? Para transformar de quilômetro para centímetro, eu multiplico por 100 mil. Certo. Como existe uma casa decimal, um dos zeros vai eliminar essa vírgula. Certo. Então, a escala oficialmente é 1 para 50 mil. 5 zeros. Exatamente. 1 zero eliminou a casa decimal. Exatamente. 4 zeros. Então, a resposta dessa questão é 1 para 50 mil. Então, o gabarito é a letra C, né, professor? Olha lá. Então, olhando na questão lá, a gente tem a resposta 1 por 50 mil, que é uma relação de fração, como eu disse, aí traz a barrinha ali no gabarito, mas não muda nada. Resposta letra C. Qual é a maior dúvida da galera de Paracatu e Uberlândia ali? Na maioria das vezes, que curso prestar. De verdade, se a gente for considerar dúvida maior, é essa. Então, o que eu digo sempre, vale muito a pena não só estudar para o processo seletivo, mas também ter convicção daquilo que quer fazer depois, para trabalhar com afinco, com aquilo que gosta. Pensando na geografia, a maior dúvida de todas em aula, questões de geopolítica. Falar de conflitos, falar de economia, então isso acaba pegando a galera aí. E é sem escalas que a gente chega no nosso Momento Pop Prof. Professor, me tira essa dúvida. Escrever cartas pode ser considerado cartografia? Não. Por quê? De jeito nenhum. Pode ser considerado um ato de comunicação. Mas cartografia faz mapa, então mapografia seria fazer carta. Vixe, inverteu tudo e virou uma bagunça. Em que categoria cartográfica se encaixa o mapa astral? Bom, provavelmente na ideia do além. Quando você coloca muitos livros de geografia na mochila, você sente que carrega o mundo nas costas? Desde criança. Talvez por isso tenha escolhido fazer geografia. Sempre pensei no globo terrestre nessa perspectiva. E aí, juntando o globo com os livros, eu estava carregando mais ou menos o sistema solar inteiro. Para qual número de emergência um cidadão deve ligar ao se deparar com um acidente geográfico? Ligar para mim. É o mais fácil. E esse foi Thiago de Deus no nosso Momento Pop Prof. Professor, e qual é a sua sugestão de estudos para a galera que quer se aprofundar nos conteúdos que a gente viu aqui hoje? Nesses casos que a gente estudou, uma parte da nossa discussão na geografia humana, que assim é dividida, e a outra na geografia física, a melhor ideia é fazer exercícios e estudar previamente, antes da aula do professor acontecer. Normalmente nas escolas, os professores têm lá um plano de estudos que ele faz para o semestre todo, tendo uma noção mais ou menos daquilo que vai ser trabalhado em determinados dias da semana, ao longo dos meses de preparação. Então, chegar na sala de aula melhor preparado, já tendo lido, tendo feito alguns exercícios, para que o professor na fala tire algumas dúvidas já existentes, ou que o aluno pergunte já, seria a melhor opção. Então, estudar previamente é uma boa ideia. Show de bola. Bom, e tem também o percurso educativo de geografia lá no site da TV Escola. O endereço é tvescola.org.br/percursos. Vale a pena conferir porque tá cheio de conteúdo fresquinho pro Enem. Professor, muitíssimo obrigado pela presença, por toda a ajuda. Valeu mesmo. Valeu pelo convite sempre. A gente fica por aqui, então até a próxima. E é sem escalas que a gente chega no nosso Momento Pop Prof. Escalas agora. Não.